Eu não vou entrar na seara dos medicamentos, porque senão vou entrar numa seara que eu não conheço porcaria nenhuma. Falar um pouquinho de política, falar um pouquinho de relação política. Lula vem pela terceira vez em 2024 a Belo Horizonte. Lula tem um interesse muito grande na articulação, a Minas Gerais, né? Porque ele vem a Nova Lima, na verdade, mas passa por Belo Horizonte. Belo Horizonte e Nova Lima são conurbadas, cidades que já não tem mais separação geográfica. Você tem habitantes que se interligam aí nesse caminho de Belo Horizonte a Nova Lima. E a vinda de Lula aqui tem também o ingrediente da articulação política de Lula para as próximas eleições. Resta saber o que Lula vai falar, por exemplo, a respeito da 381, com o edital cancelado. Ontem. O edital ontem do 8A e 8B deveria ter saído. 8A e 8B, lotes 8A e 8B da 381, Belo Horizonte a Caeté, que é dinheiro do DENIT e gestão do DENIT, a licitação era só para as obras de engenharia e projetos. E foi cancelado com um argumento absolutamente estapafúrdio. O Ministério dos Transportes diz que precisa voltar com o processo para consulta na área jurídica. Ora, mas o Ministério dos Transportes mandou um projeto que foi um edital de licitação que foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União sem uma consulta à sua área jurídica. É verdade isso? Então Lula vai ter que explicar um pouco essas questões. A grande verdade é o seguinte, Lula quando vai a qualquer lugar, e não é diferente em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele sempre vem com aquele caminhão de propostas, né, que fazem parte daquele projeto Lula de falar bastante, de se expor bastante, mas com pouca consistência no que vai ser executado. A gente espera que o presidente aqui, daqui a pouquinho deve estar fazendo discurso lá na Bion. Aliás, a cerimônia de inauguração já acontece. Está acontecendo agora. E ele ainda não falou, daqui a pouquinho ele vai falar. Então vamos ver o que ele vai falar, que promessas ele trará para Minas Gerais e quais delas serão cumpridas, né? Vamos rastrear. E emblemático a gente acompanhar o palanque desse evento de hoje. Nomes fortes do governo presentes, além de Nízia Trindade, a gente tem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também está em Belo Horizonte, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e os deputados Reginaldo Lopes e Rogério Correia. Rogério Correia é esse pré-candidato do PT à prefeitura de Belo Horizonte. Paulo. 2 pré-candidatos abraçados por Lula. No mesmo palanque. O Rogério é pré-candidato também? Quem? O Rogério? O Rogério o Reginaldo? Não, 2 candidatos, eu digo Fuad Noman. Ah, Fuad, sim. Fuad Noman e Rogério Correia. Porque o Fuad Noman, o Lula esteve aqui, inclusive esteve aqui num evento no Minas Centro, e teve uma reunião a portas fechadas com o Fuad e com o Rodrigo Pacheco, com as bênçãos de Gilberto Kassab, para transformar Fuad no candidato do PSD. Lula tem interesse, sim, na eleição de Belo Horizonte, porque tudo indica que a eleição de Belo Horizonte será polarizada entre um candidato de esquerda ou centro-esquerda e um candidato de direita. Na ala da direita, a gente já sabe quem é o candidato com maior condição de ir para essa briga. Até agora, os números apontam o deputado estadual Bruno Engler como o favorito do candidato dos conservadores, como candidato favorito dos conservadores. Mauro Tramonte vem com um mix de conservadores e o apelo popular que ele tem como apresentador de um programa muito popular. Então tem essa composição. Carlos Viana, a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser a definição dele, se candidato ou não, porque é preciso, inclusive, entender, há um outro compromisso por trás disso. Castelar é o suplente de Carlos Viana no Senado Federal. Então, essa é um desenho que está claro, há aí um outro desenho para ser observado. Ô Paulo, e em maio agora a gente entra num período muito importante dessa corrida eleitoral, as regras do TSE passam a valer, né, as regras para a campanha, as candidaturas vão se solidificando e os cabos eleitorais vão ficando cada vez mais vocais. A gente teve um ato em Copacabana no fim de semana, em que Bruno Engler e Nicolas Ferreira dividiram um palanque com Jair Bolsonaro. Bruno Engler, inclusive, sendo ovacionado, entrando de mãos dadas com Bolsonaro. É o candidato de Bolsonaro para Belo Horizonte. E
Lula, que estava sumido, no primeiro ano de gestão Lula 3 não veio a Minas Gerais, cancelou inúmeros convites e agora aparece pela terceira vez em 3 meses. E aqui tem vindo com mais frequência. E acredito que venha com mais frequência ainda. E aqui no palanque, nos palanques de Lula agora, nós vamos ver para quem ele vai pender, porque Fuad Noman e Rogério Correia estarão na maioria dos palanques. Neste evento da Bion, tem uma ausência que está sendo notada, que é a ausência do governador Romeu Zema. Nós não vamos ficar entrando Falha na comunicação, Paulo? Eu não consegui entender o que está acontecendo até agora. Vamos lá. O Palácio Tiradentes, a cidade administrativa, o cerimonial do governo do Estado, afirma que o governador Romeu Zema não foi convidado para a cerimônia de inauguração da Bion. O Palácio do Planalto, por sua vez, diz que a Bion informou para o Palácio do Planalto que convidou o Romeu Zema e que Zema declinou do convite, indicando um representante que seria a secretária adjunta de saúde. Tá. Então, é um descompasso danado de informação. Paulo, trazer minha opinião aqui. Vamos lá. Eu não tiro a razão do Zema, não. De não ir? Se o convite foi feito assim, sim. É uma agenda importante do presidente em Minas e o convite não vem pelo Planalto. Não vem pela SECOM. Vem pela empresa. Eu acho que é aquela questão do trato, sabe? Mas o convite da prateleira de cima. O convite tem que vir pela empresa. A empresa é anfitriã, né? Ela é organizadora. Sei. Mas o Palácio do Planalto não tem função alguma. Eu acho que resta sentido. saber como as outras pessoas, por exemplo, foram convidadas, então. A não ser que seja, o Planalto convidou todo mundo, menos o governador Romeu Zema. Você matou a charada. Se o Palácio do Planalto foi identificado... Eu acho que porque ó, a conversa ela tem que ser mais afinada. Eu trabalhei muito tempo com cerimonial de iniciativa privada. Quem faz o convite para a inauguração de uma fábrica é a empresa que está fazendo a inauguração. Agora, se a SECOM, Palácio do Planalto, é quem determinou a essa empresa quem iria para o palanque, aí nós temos que entender por que não incluiu o governador do estado. Porque em cerimonial público, a ordem é, no município a maior autoridade é o prefeito. No Estado, a maior autoridade é o governador. Na Federação, a maior autoridade é o presidente. Isso significa que, se a gente for pegar ao pé da letra as regras do cerimonial público, quando um presidente vai ao município, o prefeito daquele município é a maior autoridade presente. Isso está lá, preconizado no cerimonial público. Mas aí, por cortesia, a maior autoridade é o presidente da República e ele ganha esse destaque. A falha existe, tem uma falha de comunicação. Isso não vem ao caso porque a gente não está fazendo aqui a revista Contigo, nem a revista de fofoca. Não estamos fazendo a revista de fofoca. Eu acho que hoje também é o menor dos elementos, sabe? É só para deixar claro que isso ganha destaque, claro, ganha destaque, e a gente tem que entender aonde houve a falha de comunicação. Se foi do Palácio do Planalto, se é do Palácio Tiradentes ou se é da Bion. Fato é que alguma coisa aí aconteceu para que não houvesse a presença do governador do estado nessa inauguração.